Olá, seja bem-vindo ao BRQ Connect, o videocast da BRQ, em que nós falamos com profissionais do mercado para falar sobre a evolução e daquilo que realmente importa no ambiente empresarial. Eu sou Silvio Andrade, vice-presidente de Digital Transformation e um dos 2.500 feras BRQ. E hoje nós estamos aqui com o Carlos Eduardo Santos, mais conhecido como Cadu, que ele é vice-presidente de arquitetura de dados do Citibank. E eu já quero entrar aqui nessa introdução fazendo uma pergunta para ele. A IA generativa não é uma novidade, vem de uma evolução, mas ela tem entrado principalmente no ciclo de desenvolvimento de software e dado uma mudada importante nessa forma de desenvolver soluções, produtos digitais. Desses últimos 3 anos, essa é a grande novidade no ciclo de desenvolvimento de software? Bom dia, Silvio. Muito obrigado à BRQ pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui na maior feira de tecnologia para o mercado financeiro, né? Estar aqui batendo um papo de um assunto tão relevante, né? E que todo mundo está falando, pelo menos nos últimos 3 anos, todo mundo tem falado da IA generativa. E mudou muita coisa, né? Mudou, é importante dizer que mudou e está mudando muita coisa, né? Hoje a gente tem um parceiro, né? A gente pode dizer que a IA generativa se tornou um parceiro no nosso processo, né? No nosso ciclo de vida de desenvolvimento de software. Lembrando que ciclo de desenvolvimento de software não é só código, né? Não é só codificação, né? Então ela ajuda desde a identificação do problema, eu diria até o processo de ideação. Ela ajuda desde a concepção do problema, da validação do problema que se quer resolver, que se quer endereçar, até a ideação, a geração de ideias, a parte de requisitos, enfim, em toda a esteira, né, de desenvolvimento de software. Né? Mas tem desafios, né? Tem desafios importantes também, que a gente vai discutir ao longo, mas mudou muito. E na sua pergunta tem um ponto muito importante. Você perguntou nos últimos 3 anos. Já diz muita coisa. Está muito rápido o processo, né? A gente tem aí uma estatística de aproximadamente 84% dos desenvolvedores já usam algum tipo de IA para poder suportar no desenvolvimento de código. Né? Uma adoção aí de aproximadamente 15 milhões de desenvolvedores e não desenvolvedores que utilizam algum assistente de IA para fazer desenvolvimento de software, para poder prototipar. Enfim, é uma adesão muito rápida num período muito curto de tempo. Perfeito. Você tem mais de 20 anos de experiência no mercado lidando com tecnologia. Olhando justamente o que você falou, né? A gente tem uma adesão das pessoas que estão envolvidas nesse ciclo de desenvolvimento muito alto. Na sua percepção, o que se deve isso? Por que a gente tem adotado? Onde que ela tem feito a diferença para as pessoas sentirem a necessidade desse engajamento da utilização da inteligência artificial no processo? Qual que é o ganho que você tem visto pelas pessoas que estão utilizando isso? Esse é um excelente ponto. Eu acredito que a adesão rápida é porque ela endereça muitos pontos de dores comuns em todo o ciclo de vida de desenvolvimento de software. Aquela atividade maçante, né, de ter que ficar digitando a informação, de validar o entendimento, né, de repassar, fazer o handover para outro time, dar continuidade àquele processo, as ferramentas de IA generativas elas nos ajudam muito nesse processo, né? Utilizando, né, fazendo com que o humano utilize o que realmente ele tem de bom, né, que é a criatividade, a inovação, e tirando um pouco dessas atividades que a gente, né, não são todas as pessoas que gostam, né, essas atividades operacionais, corriqueiras, enfim. Então essa adesão se torna, ela se dá mais rápido por endereçar esse ponto de dor e muito pela qualidade também. Porque se não houvesse a qualidade, se não entregasse a qualidade necessária, também não haveria essa adesão tão rápida. Então acho que endereça bastante a esses pontos de dores. Em relação a métricas, né, eu já vi todo tipo de métrica que você pensar, eu já vi, né, mas não tem, o que eu percebi é que não tem uma conversão. Né? Em relação a código, né, a codificação, que é onde a gente tem esse exponencial aí, e tem muita dedicação, né, os grandes players, provedores de LLMs, têm dedicado bastante na questão de geração de código. Eu já vi pesquisas que dizem que a gente pode chegar a ter 55% de ganho de produtividade. Perfeito. Já vi outras pesquisas dizendo que, para profissionais júniors, né, esse ganho ele pode chegar a 60%, enquanto para profissionais sêniors, em torno de 30%. Mas o fato é, independente do número, o fato é que realmente a gente ganha em velocidade, velocidade de entrega. Né? Lembrando que a velocidade de entrega e a velocidade de tarefa não significa velocidade e celeridade de equipe, que não significa celeridade e velocidade de uma organização. São pontos importantes. Se a gente não tem toda essa esteira bem suportada,
e isenta de gargalos, né, a gente não consegue demonstrar isso para o nosso cliente na ponta final. Então, assim, tem desafios importantes, mas a questão da celeridade e produtividade, com certeza, é uma métrica que a gente consegue ver efetivamente. Eu vou reforçar porque esse é um ponto importante. A velocidade de entrega de tarefa não significa velocidade de entrega enquanto equipe, enquanto organização. E aí eu linko para um outro ponto, se me permite, que a questão de celeridade de entrega também não significa diferencial, né? A parte da ideação, quando a gente vai pensar numa ideia, endereçar algum ponto do cliente, é importante, muito importante a gente utilizar a IA para poder nos auxiliar a ser mais inovadores, entregar soluções que vai surpreender nosso cliente, né? Que vai trazer valor, agregar valor. Por que eu digo isso? Porque o fato de você entregar rapidamente, né, as mesmas coisas, não vai ser o diferencial, né? Não vai trazer o valor que você espera. Então, essa parte de ideação, ela vai ser muito importante porque a gente vai ter ciclos de experimentação muito rápidos. Então, quando você for para a produção, é importante que você priorize, né, e utilize da IA para te ajudar a priorizar o que é relevante, o que vai agregar mais valor à organização, né? E para isso, vou estender um pouquinho mais, claro, é importante que você tenha os seus dados, você tenha o seu contexto inserido nessa esteira de utilização da IA, no seu processo produtivo de geração, tanto de ideias quanto do próprio software. Se você simplesmente utiliza da IA pura e simplesmente, você vai entregar o que todo mundo tem possibilidade de entregar. A partir do momento que você insere os seus dados, e aí tem a importância dos dados estruturados e não estruturados, né? A partir do momento que você insere no seu contexto, aí sim você está mais propenso a entregar diferencial, a entregar e agregar mais valor às suas entregas. Você tocou um ponto aí que eu acho que eu compartilho dessa percepção, mas é pouco falado disso, né? Então, talvez o meu time to market do meu produto digital tem outras variáveis ali que, mesmo com o uso da IA, não significa que isso vá mais rápido, mas você falou de uma parte de poder acelerar esse protótipo, esse conhecimento, para que, mesmo que eu leve o mesmo tempo, eu traga questões, produtos, features mais relevantes aqui para o meu cliente. E a gente tem falado pouco nesse ciclo de desenvolvimento, o quanto que a inteligência generativa pode nos ajudar a ter um melhor entendimento do problema e testar possibilidades numa velocidade que no passado era lento, né? A gente pensar num protótipo, fazer pesquisa, validar e voltar para a mesa, esse ciclo no mínimo de 3 meses, a gente deve ter algum ganho. Você acha que aqui a gente tem um uso chave dentro desse processo em que a gente aumenta a IA aumenta a nossa capacidade de aprender, reduzindo esse ciclo de validação e de trazer inovação? Sem dúvida alguma. E que o ponto que você contextualizou, eu até diria em palavras simples que esse gap que existe entre o negócio e a tecnologia, esse processo de handover, de entendimento, ele simplifica. Por quê? A equipe de negócio ela vai ter condições de entregar algo mais maduro para a equipe de tecnologia seguir adiante. Ou junto com a tecnologia fazer essa criação com situações mais concretas, mais materializadas. Então, o que você estava colocando desse ciclo de prototipação, ele vai acelerar né, lógico, com a capacitação das pessoas, né, com o treinamento das pessoas, porque a equipe de negócio ela vai ter condições não somente de fazer esse processo de ideação, de utilizar da IA para poder inovar e gerar novas ideias, mas de prototipar também, de gerar algo tangível para que a equipe de tecnologia dê continuidade. E muitas vezes se beneficiando de ferramentas no-code, low-code, com IA embarcada, para poder até mesmo fazer um protótipo funcional, né? Para poder fazer essa experimentação, fazer essa prova de conceito, né? Validar se a ideia realmente atende à necessidade do usuário, para seguir adiante com o time de tecnologia. Então, esse ponto, né, eu sou da época que eu ia com o caderninho, né, anotar os requisitos, voltava para dentro de casa, colocava no template do documento, voltava para o usuário, é isso aqui que você está pedindo mesmo? Né? Assina com sangue. Exato, assina e não muda. Né? Se isso mudar, aí tem o processo de change management, né, o gerenciamento de mudanças, enfim. Então, essa cocriação que o Agile endereçou um pouco, né, a metodologia ágil endereçou um pouquinho, que é a proximidade, a colaboração entre equipe de negócio e equipe de tecnologia,
a IA ela vem potencializar. Isso é muito, eu diria que assim, é ponto-chave, né? Porque, conforme a gente disse, não adianta você entregar com celeridade, entregar mais rápido, mais do mesmo. Então, esse ponto de identificação do problema, endereçar realmente o problema, que é priorizado, que vai trazer valor, com as ideias para endereçar esse problema, com a inovação e os requisitos e a prototipação, eu digo que essa parte é a chave. Porque daí para frente a gente já tem uma maturidade muito grande com a IA, né? A gente demanda um pouco menos. Não sei se você percebe, se você tem essa percepção, que essa parte de ideação é onde o humano ele vai ser muito importante, suportado pela IA. Perfeito. Quando nós chegamos na esteira de codificação, que é a fábrica mesmo fazendo, aí sim a gente demanda um pouco menos do ser humano e deixa para a IA fazer o trabalho. Mas aqui no inicial, né, no kick-off, vamos dizer assim, o humano ele é super importante, porque aí as capacidades humanas elas são mais afloradas e mais necessárias para poder gerar inovação, gerar soluções mais criativas. Perfeito. Eu lembro bem de quando a gente estava saindo do modelo mais tradicional de desenvolvimento de software e chega um método ágil mostrando um continuous discovery, um continuous delivery, né? Então, ao invés de eu pegar uma grande, fazer aqueles projetos de 3 anos e, né, com data de entrar um Big Bang ali, agora eu tenho um projeto grande que eu vou fazer por sprints. Naquela sprint eu aprendo, eu desenho, eu valido, eu construo, eu publico e parto para meu próximo ciclo, né? Mas ele traz aqui essa característica também de eu não tenho estrutura e o tempo para pensar no todo. Eu tenho que trabalhar praticamente esse processo pela feature, né? Mas ao mesmo tempo eu poderia estar inovando, repensando todo aquele fluxo de uso de uma aplicação com maior velocidade e que hoje essa velocidade eu consigo com feature, mas com essa tecnologia eu posso repensar o uso daquela aplicação de uma forma tão veloz quanto era para uma feature, né? Esse é o superpoder que a gente traz para essa esteira. Tem mais algum ponto dentro desse desenvolvimento que você vê como chave a entrega da IA generativa? Esse ponto que você colocou, eu acredito muito que esses fundamentos eles devem continuar. Perfeito. Então, mesmo você pensando no todo, não é por causa da velocidade que você vai já fazer o Big Bang, voltar aos tempos que a gente entregava tudo de uma só vez. Eu acredito muito que assim, a IA ela vem para potencializar o que você tem. Se você tem sua estrutura de desenvolvimento de software, não tem uma estrutura madura, ela vai potencializar os seus problemas. Enquanto se você tiver com a estrutura muito bem acurada, ela vai potencializar e vai te trazer os reais benefícios. Então, eu acredito muito que essa entrega de features, a questão de sprints, os fundamentos, eles vão ser mantidos. O que muda é a IA suportando todo esse processo. Então, se um sprint, né, você fazer um sprint a cada 4, 5 semanas, vamos dizer assim, você pode fazer um sprint em 10 dias, por exemplo, né, mas potencializado pela IA e assegurando o seu processo. Aí você me questionou, né? Você vê mais alguma coisa nesse sentido? Vejo que, reforço, a questão da experimentação. Por mais que hoje nós fazemos features, entregamos pequenas funcionalidades, não é tão comum a gente voltar com aquela mesma funcionalidade e refazer. Você Perfeito. Vai incremental. Como a gente tem um ciclo muito curto, você pode voltar para dentro de casa e refazer aquela feature que foi entregue de uma maneira melhor. Lógico, o ideal não é esse o processo, o ideal é você ter uma POC, validar, né, fazer uma cocriação com o cliente, fazer uma experimentação com os clientes ali mais parceiros, né, para garantir que quando você vai para a produção, você vai com a solução correta. Mas em caso isso ocorra, eu acho que você tem um fluxo tão rápido para você se recompor que você pode utilizar desse benefício para você voltar e agregar, né, os feedbacks que você teve no menor espaço de tempo. Então eu vejo agregando muito valor nesse sentido que você tem tempo de recuperação, que é o famoso time to market. Né? Você foi, testou, não deu certo, se recompõe o mais rápido, corrige e segue adiante. Muito bom. Olhando um pouco para o método, né? Quando a gente fala dessa esteira e desse uso da IA generativa, como é que você enxerga aqui o ferramental? É o agente que é o principal nesse processo? É o consciente da IA entrando dentro do meu sistema em que eu mantenho ali todo
a vida daquele produto digital e ele pode me ajudar a pensar e a evoluir e os próximos momentos, como é que você tem olhado a forma com que a IA entra nessa esteira? Como é que eu materializo a IA generativa num ciclo de desenvolvimento de software? Qual que você acha que é o caminho que tem funcionado? Perfeito. Eu diria que nós estamos no processo de maturação. Nós não estamos ainda no momento em que a IA generativa está estabelecida e nós temos um pipeline estabelecido. Nós estamos no momento de maturação. E o que eu quero dizer com esse processo de maturação? Nós temos utilizado IA pontualmente nas fases, sem a integração, sem um pipeline definido. Perfeito. O que eu quero dizer? Eu não estou contextual ao longo da minha jornada. Então, o que aconteceu no processo de ideação, que poderia ser importante aqui no meu processo de codificação, essa informação não existe, né? Todo o contexto. Por quê? A gente não tem um pipeline, ainda não identifiquei, um pipeline end-to-end. Esse é um ponto, que a gente está em um processo de maturação, então está, entre aspas, se eu posso dizer assim, ad hoc. Né? Nós estamos utilizando pontualmente, seja na ideação, seja na codificação, na geração de testes, seja no processo de deploy, enfim, está ainda pontualmente. Esse é um ponto que eu gostaria de colocar. Um outro ponto que eu acho que ainda a gente tem espaço para poder melhorar é a questão da janela de contexto. Né? Por mais que as janelas de contexto, que são os tokens que são consumidos, eles, né, cresceram bastante, mas a gente tem muito espaço ainda para poder melhorar quando a gente olha o ciclo de vida como um todo. Né? Então, para a gente ter todo esse contextual, todas os meus conhecimentos internos disponíveis, a gente necessita de implementação. Implementação que eu digo é utilizar um RAG, utilizar de outros mecanismos para poder injetar essas informações dentro da IA. Então, são pontos que a gente precisa ainda de estabelecer e de amadurecer. Por outro lado, né, a questão de evolução da IA propriamente dito, a gente está saindo do processo de IA assistida. Então, eu peço para a minha IDE, peço para a minha IA para gerar um código para mim, para um processo onde os agentes começam a fazer todo o trabalho. Perfeito. Então, a gente sai daquela, gera uma função, ou então ele sugere um código baseado no contexto que se tem, e a gente está indo movendo para a questão da codificação, mais especificamente falando, utilizando agentes. Né? Aí se representa pelo Cursor, pelo Windsurf, pelo Manus. Tem várias ferramentas que entregam para a gente essas soluções, né, baseadas em agentes, esses códigos baseados em agentes, mas precisa muito do humano. Né? Então, nas minhas utilizações, né, eu percebo que muitas vezes eu estou com o Cursor de um lado e o Manus do outro. Utilizando os dois, porque o Manus demanda muito processamento, né? Demora muito para entrega, enquanto, em alguns casos, eu estou precisando simplesmente de uma correção de um bug. Então, a gente está saindo desse contexto de assistida para agentes, né, para a utilização de agentes, isso olhando para código. Mas imagina esse cenário dentro de todo um pipeline de desenvolvimento de software, que eu acho que é o próximo passo que a gente começa a entrar. São agentes especializados em ideação, em requisitos, análise de problemas, que ele vai te dar informações preciosas para você tomar a decisão de qual a melhor solução, qual o melhor approach para atacar aquele problema. Então, esse ano, segundo pesquisas, é o ano dos agentes, né? Verdade. Então, a gente vai ter um processo de maturação onde também a IA vai contribuir bastante, trazendo novas ideias, mas não com o humano conversando. Né? Com esses agentes preparados e com informações da sua organização, isso é muito importante. Né? Quanto mais informações eu tiver do seu contexto, do seu processo, da sua necessidade, melhor, mais tailored, né? Mais alinhada vai estar com as suas necessidades. Então, acredito que estamos num processo de maturação e não tivemos tempo de amadurecer a IA assistida e já estamos falando de agentes. Perfeito. Nós já estamos falando de agentes. E você falou uma coisa bacana, né? O agente, ele é um funcionário digital, né? E ele precisa ter um onboarding, né? Para ele ter todo o contexto, para ele entender no que ele está inserido, que projeto ele está fazendo para desempenhar melhor, como todo funcionário que a gente recebe e tem que fazer um onboarding dentro do projeto. Exato. Olhando fora do ciclo, né? Olhando o que você falou para a gente aqui sobre as características do agente, quando a gente sai um pouco do ciclo de desenvolvimento de software, o agente pode assumir outras responsabilidades de especialista dentro da empresa. Você tem olhado para algum ponto em especial em que você vê o agente
podendo ganhar maturidade para assumir responsabilidades dentro de processos dentro da empresa? Sem dúvida, sem dúvida. As possibilidades são enormes, né, dos agentes. Eu não diria tomar responsabilidade, eu diria ele assistir ao humano, ao funcionário em determinadas tarefas e ter o de acordo daquele funcionário para seguir adiante. Então, assim, existem diversas possibilidades. Eu acho que no que tange as tarefas operacionais, eu acho que isso é o exponencial, vamos dizer assim, das possibilidades que se tem, mas eu não diria tomar responsabilidade. Dentro do contexto geral, até para dar uma visão em relação a pesquisas, né, em relação ao impacto de agentes, né, a questão de atendimento é o setor onde se tem a maior percepção da utilização de agentes e, por consequência, a redução de custo utilizando agentes. Então, toda essa parte de front, de um suporte a um cliente, um suporte a um usuário, resolução de dúvidas, resolução de problemas, a percepção é que essa área é que demanda mais, não que demanda, que vai ter maior benefício em relação à implementação de agentes. Perfeito. A segunda é a área de suprimentos, que também tem essa parte de logística, demandas, enfim, a percepção, tá? Não estou falando que a percepção que se fora que se teve durante a pesquisa foi que o suprimento seria a segunda. E terceiro, qual é? Ciclo de vida de desenvolvimento de software. Perfeito. Então tem estimativas que diz que até 2028 a redução de custo no ciclo de desenvolvimento de software vai ser em torno de 40% a 60%. Eu acho um número muito alto, né? Mas o número que se tem é esse, é uma pesquisa da Stanford, então é uma referência, tem sustentação, mas até 2028 teria essa redução de custo. E pelo que se desenha, eu acho que isso deve ocorrer mesmo. E lembrando que o custo é o custo da entrega de alguma coisa, não o custo de pessoas, de redução de pessoas. Estou falando o custo da entrega. Então, enquanto você gasta R$1, amanhã você pode gastar 60 centavos de dólar para entregar uma solução. Então, é 40% para a entrega. Então, tem diversas oportunidades. Agentes, né? Então, quando a gente fala de agentes, a sua criatividade, a inovação é que vai trazer para você, né, como você encaixa os agentes dentro do seu ciclo de vida. Mas, de novo, tem desafios importantes. Nós estamos falando de uma ferramenta probabilística. Então, não necessariamente, com o mesmo prompt, com o mesmo input, você vai ter o mesmo resultado. Então, tem que ter guardrails, tem que ter governança, tem que ter curadoria, tem todo um back-end, um back-office aí para poder assegurar que a solução vai funcionar de acordo e, se não funcionar, tem a contingência para poder direcionar para o caminho correto. Perfeito. Olhando para o setor financeiro, né? É um setor super dinâmico, investe muito em tecnologia e pelo menos para a gente que está do lado aqui como fornecedor, a gente vê que tem uma necessidade de evolução tecnológica praticamente que tende ao infinito, né? Se eu tenho essa capacidade nos próximos anos de acelerar esse meu processo, de colocar coisas mais rápido no mercado, então significa que a capacidade de criar coisas novas, seja motivado pela regulação, pelo cliente, todos estarão com a mesma capacidade instalada de acelerar esse go-to-market, esse desenvolvimento de novos produtos digitais. Isso equalizando, onde fica o diferencial da instituição financeira com a tecnologia? Onde ela pode procurar o caminho para dizer, uma vez que isso está equalizado, o meu diferencial está em qual inteligência? Como é que a gente traz isso para o ponto? Perfeito. Essa é uma excelente pergunta. Eu acredito muito nas pessoas. Acredito muito na capacidade das pessoas. As pessoas que vão ser as condutoras, que vai orquestrar tudo isso. Então, eu acredito em como você vai usar, eu acho que diz muito a respeito do resultado que você vai obter. Conforme você diz, a partir do momento que tiver comoditizado, né, tiver enviado commodities, todo mundo está na mesma página, eu acho que o que nós temos que fazer hoje é capacitar as pessoas, treinar as pessoas na utilização da IA generativa, porque são as pessoas, por meio das mãos das pessoas, com a facilitação, né, da IA, que nós vamos gerar o nosso diferencial. Lógico, tudo que nós comentamos até agora é muito importante. Então, o contexto da sua organização, os seus processos, todos esses dados abastecendo a IA generativa, ótimo. Perfeito. Esse a gente não vai ter como fugir. Mas as pessoas que vão fazer a diferença. Acredito muito no diferencial
das pessoas. Então, quando a gente fala de não vamos entregar mais do mesmo, né? A gente pode demorar um pouquinho mais para poder entregar, mas vamos entregar algo inovador, vamos entregar algo que encanta o nosso cliente, né? Esse é um ponto importante, que é o primeiro ponto. O segundo ponto, quando a gente fala de setor financeiro, a gente fala de legado também. É natural a gente falar de legado, né? Tudo que nós falamos aqui funciona muito bem, mas talvez para as aplicações que já estão mais atualizadas, né? Que já estão numa estrutura talvez de microserviços, já estão rodando na cloud, já são baixa plataforma, enfim. E os nossos legados? É um desafio importante também. Que a IA pode ajudar. Né? A gente nunca ouviu falar tanto de modernização de código, né? Modernização de aplicação por meio da IA generativa. Então, esse é um outro ponto. Né? Quanto mais o seu arcabouço de soluções, o seu ecossistema estiver up to date, melhor você vai tirar proveito. Todo mundo anda junto. Né? Não adianta 60% da organização estar andando a passos largos com a IA, sendo que você tem um gargalo olhando o seu legado. Então são dois pontos que eu acho que vai fazer a diferença. Um é pessoas e o outro é o quanto você consegue modernizar o seu legado para ele acompanhar, né, juntamente com os passos das aplicações mais atualizadas. E para não finalizar no segundo, eu vou para o terceiro, que são os dados. Dados é fundamental. Né? Os dados, ele ficou em terceiro plano, porque a gente já vem falando de dados há muito tempo. É verdade. Muito tempo a gente está falando aqui de dados de qualidade, data lake, né, democratização de dados, enfim, nós já estamos falando isso há muito tempo. Então, ele se torna ainda mais importante. De novo, tanto estruturado quanto não estruturado. Muito bem, a gente está caminhando para o final, mas aí eu tenho uma última pergunta aqui para você, referente a justamente isso. Né? A gente fala, você falou de um ponto importante aqui, que é preparar as pessoas para o uso dessa tecnologia, porque ela embarcada, a gente vai poder e vamos precisar da criatividade humana para indicar para essa inteligência o que ela vai fazer e de entregar de diferente para o nosso cliente, o diferencial ali. Né? A gente ainda, nós precisamos e dependemos da criatividade humana para nos diferenciar no mercado e uma empresa vai adotar uma estratégia diferente para outra. Como é que você vê essa parte da preparação das pessoas? O quanto que isso está sendo discutido no ambiente corporativo, e se já existe uma percepção de que, de fato, a gente precisa acelerar esse processo, ou se a gente está em tempo. Como é que você tem olhado para essa questão da cultura das pessoas com o uso da IA generativa? Ótimo. É bem interessante essa pergunta, porque eu acho que é a primeira vez que eu observo os usuários, vamos dizer assim, comuns, cobrando a tecnologia de algo. Então, cara, quando a gente vai ter? Cara, a gente precisa ter, né? Então, assim, a primeira vez que eu presencio, assim, eu quero usar, disponibiliza, como eu vou fazer, enfim. Isso já é um ponto importante, né? O querer, né? O querer aprender, o querer utilizar. Então, eu acho que é tão encantador, porque as pessoas tiveram essa experiência. Tiveram ou não? Tem essa experiência na pessoa física, né? E querem ter a mesma experiência olhando o dia a dia do trabalho delas, que elas veem um potencial de utilização. Porém, contudo, existe um gap importante entre você utilizar para o pessoal e você utilizar dentro da sua organização. É diferente. Né? É diferente de você pedir para criar uma imagem, você pedir para poder escrever um e-mail. Aqui dentro da organização, dentro do seu dia de trabalho, ele traz desafios. Mas em relação à preparação, eu acho que propagar a ideia da IA para poder desmistificar, ver que é algo que é muito simples, a utilização por si só, ela é muito simples, né? Mas a questão de você saber pedir é algo que a gente precisa de estar trabalhando para fazer o melhor uso da IA. Então, a gente utilizando o termo técnico, né? O prompt, né? Saber fazer bons prompts, enfim, para você pedir e tirar o maior proveito. Esse é um ponto. Eu acho que um outro approach interessante é a utilização de hackathons. Você fazer hackathons para poder utilizar da IA e com times mistos. E lembrando que tudo que eu estou falando aqui são times mistos, que cada vez a gente vai estar embebido com outros times. Né? Não vai ter tecnologia ali, a gente já está nesse processo de mudança, mas tecnologia, faz um para tecnologia, não. Produto, todo mundo junto. O business, operações, todo mundo junto, discutindo o melhor uso da solução e democratizando, dando acesso às pessoas e dando tempo de maturação, né? E cobrando também, né? Porque às vezes nós temos os que adotam no período mais cedo, o early adopter, mas temos aqueles que precisam de um incentivo adicional, né? Então, eu acho que o treinamento, essa capacitação das pessoas, utilizando
hackathons, por meio de hackathons, workshops e, lógico, disponibilizando a ferramenta, eu acho que é o caminho ideal, juntamente com projetos reais do dia a dia, né? E outro ponto, medindo. Né? A gente tem que medir. Né? Sem métricas, a gente não consegue saber para onde estamos caminhando e os benefícios que estamos escolhendo. Muito bom. Gente, demais a conversa com o Cadu aqui. Muito bacana olhar essa revolução do ciclo de vida de produtos digitais. Foi uma satisfação. Obrigado, viu, Cadu? Eu que agradeço. Foi ótima a conversa. Já acabou? Já acabou. Não acredito. Muitíssimo obrigado. Foi um prazer. Obrigadão. Ótima conversa.